E aí pessoal, professor Chá aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de português. Hoje a gente está trabalhando aí um pouquinho com relação aos textos informativos, em especial aí o gênero artigo de divulgação científica. Mas o que será que é textos informativos? O que será que é artigo de divulgação científica? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Nesse primeiro momento. E é claro, lá no finalzinho da nossa aula, a gente vai ter um momento de correção de atividades. Na semana anterior, eu passei atividades aí no livro didático de vocês, para vocês pudessem realizar através ali do grupo do WhatsApp, né? E também passei aí uma atividadezinha para que vocês pudessem responder no diário de bordo. Então a gente vai aproveitar esse momento da nossa aula de português para aprender um pouquinho mais com relação aos artigos de divulgação científica e, é claro, também aí fazer essas correções, beleza? Então vamos lá aqui. Com relação, primeiramente, aos textos informativos. O que a gente compreende com textos informativos? Segundo aqui o site Toda Matéria, certo? Onde estamos nos baseando para essa videoaula, ele diz o seguinte, ó: o texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, um fato ou uma circunstância para o leitor. Ou seja, através aí dos textos informativos existem vários gêneros que a gente pode classificar como pertencentes aos textos informativos, certo? Esse autor, esse escritor aí, ele vai apresentar informações sobre um tema, sobre um assunto do qual ele está ali querendo tratar para o que o seu público leitor ele possa conhecer. A exemplo aqui de alguns gêneros textuais que vão se enquadrar aí como textos informativos. Nós vamos ter aí, no caso, notícias, certo? O gênero de notícia, que a gente já trabalhou em aulas passadas, ele é um texto que é informativo, ele apresenta ali informações, ele expõe informações sobre algum fato, certo? Algum fato recente, mas já viu isso em aulas anteriores, né? Temos aí também, ó, a questão do próprio dicionário, quem já trabalha aí com dicionário, tá certo? O dicionário, ele também é um gênero textual que ele é considerado ali como informativo. Ele apresenta informações sobre os vários verbetes, sobre as várias palavrinhas, né, e os seus significados na língua portuguesa, tá certo? O que mais que a gente pode falar aqui com relação à questão dos textos informativos? Então, antes da gente se aprofundar mais no texto, no gênero artigo de divulgação científica. Vamos ver. Texto informativo aqui, ó. Eles são ali uma produção objetiva, certo? Ou seja, ele vai direto ao assunto, não fica enrolando muito. Eles também ali, ó, são geralmente escritos em prosa, ou seja, escritos em parágrafo, certo? Lembra sempre, eu estou falando aqui de artigo, de textos escritos em prosa, eu estou me referindo a textos que são escritos em parágrafos. Se eu por acaso falar de um texto que é escrito em versos, certo? Já é outra estrutura, tá? Versos seriam, por exemplo, aqueles textos que a gente tem aí no caso do poema, das músicas, certo? O próprio cordel, que é um tipo de poema. Então aqui, ó, esse texto, certo? Os textos informativos, eles são escritos em parágrafo, que a gente vai chamar de prosa, tá certo? É aquele texto corrido, basicamente. O que mais que a gente pode falar? Além de dizer que ele é objetivo e é escrito em prosa. Temos aí a questão da linguagem, ó, a forma como vai ser expressada as informações. Elas têm que ser claras, tá certo? Eu não posso aqui colocar informações dúbias, certo? Informações aí que fiquem confusas para o meu leitor. E é claro também, mais uma vez, eu tenho que ser direto ao assunto. Eu não posso enrolar demais para que o meu leitor não acabe perdendo ali o interesse nessa questão. Tá certo? Vamos ver o que a gente pode falar mais com isso. Sim, ó. Com relação à questão da escrita aí dos nossos textos, certo? Os textos informativos, a gente vai ter aí uma demanda muito maior do uso da denotação, certo? São textos que apresentam aí características mais denotativas. O que é isso? Eu vou falar de forma direta. Eu vou apresentar lá, certo? Aquele elemento, aquela expressão, tal qual ele está. Por exemplo, se eu falar que teve uma queda dos preços, então, literalmente, eu estou falando ali que algum produto teve uma queda dos preços, tá certo? Diferente da questão do sentido conotativo, que a gente já estudou em aulas de português passadas, que a gente vai falar ali uma expressão, mas querendo dizer outra coisa, certo? Querendo fazer uma figura de linguagem. O sentido denotativo, ele já é mais direto. Denotativo tem a ideia de dicionário, ele já vem ali, ó, tal qual está escrito no dicionário, tá certo?
Então, esses textos informativos, como eu já falei, a gente vai ter aí a questão dele ser direto, objetivo, dele ter ali uma linguagem clara, dele ser escrito em prosa, tá certo? E é claro também aí essa questão dele apresentar um sentido denotativo, tranquilo? Características, então, mais específicas aí com relação a estes informativos. Ele tem aí o objetivo de transmitir, certo? De relatar informações para o leitor, sempre de forma objetiva e verossímil, ou seja, de forma que seja baseado na verdade, tá certo? A gente não pode aí, por exemplo, escrever um texto informativo que se baseia em mentiras, tá? Exemplo aí das próprias notícias. As notícias, elas têm que ter ali uma base, certo? Ele tem que estar colocado ali, envolvido através de um fato real, algo que tenha acontecido. Caso contrário, a gente não vai ter uma notícia, sim uma fake news, tá certo? Para que a gente possa justamente ter essa comprovação dos fatos, né? A gente tem que também ter as fontes aí, de onde saiu essa informação, de onde foi retirado aí essas questões que estão sendo apresentadas para o público. Se eu não tiver como confirmar, certo, esses fatos, se eu não tiver ali como comprovar esses fatos, então essa notícia ou esse texto aí informativo, ele não cumpriu ali com o seu principal fator, que é passar informações reais para o leitor. Questão aí da estrutura do meu texto. Os textos informativos, eles seguem aí um padrãozinho, vamos dizer assim, para apresentar as informações. Eles vão iniciar aí, ó, com a nossa introdução, tá certo? Que basicamente seria ali a tese, a ideia inicial para aquele texto, onde ele vai apresentar ali informações necessárias para que você possa conhecer sobre o tema explorado, tá certo? Você vai também aí, ó, a questão do desenvolvimento, que é onde ele vai apresentar ali uma discussão um pouco mais elaborada sobre o assunto, vai dar até mesmo às vezes visões diferentes da questão do que foi apresentado no início, como sendo a ideia central. Por exemplo, comer maçãs é algo bom para a saúde. Digamos que essa seja a ideia inicial lá para o meu texto. Eu vou apresentar isso na minha introdução e no meu desenvolvimento eu vou apresentar visões diferentes. Por exemplo, alguns especialistas acreditam que o consumo de maçã em grandes quantidades faz mal à saúde. Por quê? Porque a semente da maçã ela possui uma substância que, consumida em grandes quantidades, pode fazer mal à saúde, como é o caso ali do cianeto, certo? Que fica lá nas sementezinhas dela. E aí eu vou apresentando esses detalhes. Só que aí outras pessoas vão dizer assim, eita, dentro deste informativo, mas a grande quantidade que se refere com relação a esse consumo das sementes da maçã, certo? Ultrapassaria a casa dos milhares, os milhares de maçãs, para que você realmente pudesse acabar aí se contaminando, certo? Acabar se envenenando com o cianeto. Então, vai ter essa discussãozinha, essa antítese, que a gente vai chamar assim nos textos informativos, certo? Que é eu apresentar uma ideia lá na introdução e eu vou tentar discutir, vou tentar quebrar essa ideia, mostrando aí outros elementos, outras visões, tá? E é claro, com o final disso, eu vou tentar aí verificar se a tese original, se a ideia original, ela se mantém firme mesmo a partir de tudo isso, a partir de todas essas discussões, tá certo? Na conclusão, a gente vai fazer justamente aí a apresentação do que ficou. E aí, será que a ideia original ela permaneceu? Ela conseguiu ali se fixar, conseguiu ali se manter tal qual estava? Teve algumas alterações? A discussão ali comprovou que ela não era real, tá certo? Então, esse aí é o esquema da estrutura básica com relação a esses textos informativos, tá certo? Alguns exemplos aqui do que a gente pode falar como textos informativos. Temos aí no caso da própria notícia de jornal, tá certo? Por exemplo, aí a notícia falando sobre o combate à dengue. Vamos ver aqui um exemplozinho. A picada do mosquito Aedes aegypti tem demonstrado grande preocupação, isso porque o aumento de mortes no país por motivos de dengue tem crescido de forma considerável nos últimos meses. Então essa aí seria a ideia, certo? Esse aumento constante que está tendo do Aedes aegypti, da questão da dengue, certo? Está sendo aí trazida por ele, tá certo?
E aí ele continua assim, ó. A melhor maneira de combater a doença é explorar a única arma, a prevenção. Projetos de conscientização têm alertado a população para os perigos da proliferação do mosquito. O foco está nos métodos necessários para acabar com os acúmulos de água nas casas, isso porque são os ambientes mais propícios para a reprodução desse transmissor da doença. Tá certo? Então ele aí apresentou que a doença, a dengue, está tendo um grande aumento, certo? Essa foi a ideia inicial, a ideia principal, mas ele disse ao mesmo tempo que existem medidas para acabar com isso, certo? Ele deu aí uma outra opção, certo? Ele deu aí uma antítese para essa questão, certo? E aí com isso ele vai aí abordando, vai justamente aí crescendo nesse texto para que o leitor ele se informe mais por não só uma única visão, mas várias visões diferentes e assim ele consiga esclarecer e criar suas próprias opiniões. Detalhes importantes para que vocês lembrem aí, ó, anotem aí para você não esquecer, tá certo? Os textos informativos, eles normalmente não têm a obrigação de apresentar opiniões, tá certo? Eles vão apresentar ali os fatos, eles vão apresentar ali as informações, mas cabe ao leitor desenvolver as suas próprias opiniões com base no que eles leram, com base ali na informação que foi apresentada, tá certo? Então eu tenho aí esse texto informativo que vai me apresentar uma grande gama de informações sobre o assunto, mas cabe a mim, como leitor, entender e, é claro, refletir sobre o que eu estou lendo, tá certo? Se você estiver lendo alguma coisa, estiver ouvindo alguma coisa, alguma informação, alguma videoaula, nunca fique apenas, eita, então aquilo ali é verdade, tá certo, tá tudo certo. Não, critique, pense, reflita sobre o que você está vendo, confirme, procure em outros locais, em outras fontes, para que você tenha aí justamente mais informações para que possa, como posso dizer assim, que possa aí justamente, certo? Que possa aí justamente basear, certo? Você, na hora de você fazer as suas reflexões, certo? Toda reflexão, todo pensamento do ser humano tem que ter aí baseado em alguma coisa. A gente tem que ter aí esse pensamento, justamente, livre de preconceitos, ok? Então vamos seguindo aqui agora para mais um pouquinho aqui com relação à questão dos textos informativos. O que a gente pode falar mais sobre os textos informativos? Vamos ver? Textos informativos, ou também conhecidos aí como textos expositivos, tá certo? Eles não têm muita diferença entre si. Os textos informativos, eles trazem aí a questão da informação, enquanto os textos expositivos, eles tendem a apresentar, a expor, né, como o próprio nome diz, essas questõezinhas, esses elementos que o autor quer para apresentar ao leitor, tá certo? Quando a gente está trabalhando aí com textos expositivos, tá certo? A gente vai ter dois tipos de textos expositivos em específico. A gente vai ter aqueles textos que a gente vai considerar como textos expositivos argumentativos, como é no caso aí, por exemplo, da reportagem, tá certo? Que vai apresentar um assunto, vai apresentar ali um tema, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele vai discutir, ele vai dar opiniões. Já os textos expositivos informativos, que é no caso aí da notícia, que é no caso aí muitas vezes dos textos de artigo de divulgação científica, tá certo? Eles vão apresentar apenas as informações, os fatos ali ligados às informações e vão deixar para que o leitor faça todo esse processo aí de reflexão, de pensamento crítico com relação, tá certo? Ao que foi sendo apresentado aí nessa questão, tá certo? Ok, então vamos agora ver um pouquinho aqui com relação à questão dos artigos de divulgação científica. Os artigos de divulgação científica aí são um gênero textual em específico que se enquadra aí justamente dentro dessa tipologia, certo? Dessa tipologia expositiva, tá? E tem essa ligação aí com os textos informativos, ok? A gente já viu aí em aulas anteriores, né, do português, as tipologias. Mas vamos lembrar um pouquinho rapidamente quais são as tipologias que nós temos. A gente vai ter aí a tipologia, certo? Que é o grande grupo que a gente vai enquadrar os vários gêneros, tá certo? Que se limitam a 5 tipologias. São elas: os textos narrativos, tá
certo? Os textos narrativos aí, por exemplo, fábula, lendas, contos, quadrinhos e por aí vai. São infinitos os gêneros, mas a questão aí da quantidade de tipologias, a gente se limita apenas a 5, tá certo? Vamos ter aí também a tipologia conhecida como expositiva, tá certo? Textos expositivos. Vamos ter aí também a tipologia conhecida como descritiva, tá certo? Textos descritivos. Exemplo aí, artigos aí de divulgação, alguma propaganda, certo? São exemplos de textos expositivos. Vamos ter aí também a questão dos gêneros injuntivos, certo? Que são realmente manuais de como montar alguma coisa, receitas para fazer alguma comida, certo? São aí textos injuntivos. Isso aí, e é claro também temos aí os textos conhecidos como dissertativos ou textos de opinião, onde a gente vai prestar um fato, vai prestar ali um tema e eu vou discutir através disso, tá certo? Então isso aí seriam os cinco tipos de texto que nós podemos enquadrar ali os vários gêneros disponíveis, tranquilo? Mas aí você vai ver em uma outra videoaula, vai revisar com mais detalhes sobre isso. Vamos ver aqui então, ó, com relação ao texto de divulgação científica. O que a gente pode dizer mais sobre esse tipo de texto? Vamos ver? O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo. Então ele vai ter aí justamente essa questão da exposição, certo? E alguns aqui eu posso até apresentar opiniões, eu posso apresentar ali uma argumentação mais detalhada, certo? Mas ele é principalmente expositivo, tranquilo? São produzidos mediante pesquisa aprofundadas, com uma base ali teórica, certo? Eu tenho que me basear ali em pensamento de outros autores. E ele vai optar sempre pela questão dos resultados, com investigação ali sobre um tema específico, certo? Normalmente, os artigos que nós temos aí, ó, os artigos científicos, tá certo? Eles têm uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais ligada ao meio acadêmico, tá certo? Esses artigos aqui que a gente vai conhecer como divulgação científica, certo? São uma versão, assim, mais resumida sobre uma temática, sobre uma área que está sendo muito abordada naquele momento, certo? Eles têm aí uma linguagem mais acessível do que em comparação com os textos conhecidos como artigos acadêmicos, tá bom? Vamos dizer assim, eles são os irmãos mais novos, para ficar mais simples, para você entender. Vamos ver um pouquinho mais aqui com relação às características desse gênero. Vamos lá. Aqui, ó, é uma modalidade textual que é utilizada no mundo acadêmico, certo? Mas, nesse caso aqui, ela tende a ser, certo, uma apresentação mais resumida, mais fácil para que os leitores que não fazem parte da academia, eles consigam ali entender sobre um assunto que está sendo ali apresentado, tá certo? Então, vou utilizar aí os textos de divulgação científica justamente para eu poder trabalhar sobre um tema, sem que eu tenha aí que justamente me alongar demais, que eu aí tenha que justamente apresentar todas as fontes teóricas da pesquisa. Eu vou, é claro, ter informações retiradas de pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas, certo? Para construir esse artigo de divulgação científica, mas ele tende a ser um pouco mais breve, um pouco ali mais fácil de ser entendido pelo público em geral, certo? Basicamente, quando a gente está falando aí de artigos de divulgação científica, é uma espécie de assim, interação, certo? Que a gente tem entre a ciência, no seu mais alto grau, com a população geral, certo? E vai ser ali o meio termo. Eu vou estar apresentando elementos da ciência, mas ao mesmo tempo eu vou estar tentando ali fazer essa conexão com a população, para que ela consiga entender e consiga absorver o máximo de informações possíveis com relação a esse tema, tá certo? Pronto. E agora a gente vai passar para o momento de correção das atividades. Espero que vocês tenham conseguido entender aí essa explicação breve com relação à questão dos textos informativos e, é claro, com relação aí à questão dos artigos de divulgação científica, tá certo? Eu vou passar aqui também alguns textozinhos para que vocês possam ler, possam conhecer um pouco mais sobre essa questão, mas agora a gente vai passar para a nossa correção da atividade. Primeiro no livro e depois aí a atividade que foi colocada no diário bordo, ok? Vamos lá. Então aí, ó, no livro de vocês, da página 151 de português, tá certo? Tem dizendo assim, ó. Segunda questão.
Leia este outro texto que trata do mesmo assunto. A gente vai ler aí um pouquinho aí do texto falando sobre a questão das lagartixas, tá certo? Vamos ver, ó. Por que as lagartixas perdem o rabo? Como isso ocorre? Então isso aí é um textozinho informativo falando ali sobre esse sistema de defesa que as lagartixas possuem. Vamos ver. Para se defender, assim como a maioria dos lagartos, as lagartixas são capazes de soltar a cauda, mecanismo conhecido como autotomia. Auto vem de voluntário ou próprio e tomia vem de partir, de cortar. Elas forçam uma fratura em um ponto específico do rabo que se desprende de forma indolor, ou seja, ali sem causar dor a ela. É comum e continua se movimentando, distraindo a atenção do predador enquanto foge. A estratégia pode ser repetida, porém o rabo ficará mais curto, tá certo? Então aí, ó, a cauda original, o rabo original dessa lagartixa, assim como de outros lagartos, ele normalmente ali vai ter, certo, vários pontinhos da coluna, vamos dizer assim, tá certo? Com a possibilidade aí dele poder soltar essa cauda em um movimento de contorção, tá certo? Tá ali na hora de fazer esse processo de soltura da cauda, ele sabe ali exatamente o que ele deve fazer, a forma como ele deve fazer para poder fazer essa soltura da cauda. Só que no momento que ele faz a soltura, para utilizar como uma estratégia de fuga, tá certo? Ele vai ter um tempo depois para poder recuperar essa cauda, só que essa cauda não vai ser da mesma forma. Ela não vai ter mais aquela colunazinha, certo? Aqueles pontozinhos de corte, para que ela possa separar a cauda. Ela só vai poder fazer essa separação em pontos da cauda original restante, tá certo? E à medida que ele vai fazendo isso aí, ele vai encolhendo o tamanho da cauda. Tranquilo? Então vamos ver aqui o que mais que está se falando nessa questãozinha aqui. Vamos ver. Comparando com o texto principal, que a gente já leu, por que as lagartixas perdem o rabo? Você leu isso nas páginas 146 e 147, tá certo? É possível afirmar que o texto acima apresenta o quê? Vamos lá. Os mesmos blocos de assuntos do texto principal, mas de forma sintetizada em um único parágrafo. Apenas um bloco de assuntos tratados no texto principal. As mesmas partes que o texto principal, apresentação, explicação e conclusão. Apenas duas partes, apresentação e conclusão, não completando a explicação. E aí, qual será dessas informações? A resposta seria aqui, ó, que ele apresenta os mesmos blocos de assuntos do texto principal, certo? O texto que vocês já leram em aulas anteriores, mas de forma sintetizada, ou seja, de forma mais resumida. Isso escrito aí justamente em um único parágrafo. Além disso, ele vai ter ali, ó, as mesmas partes de um texto principal, que são a apresentação do tema que está sendo trabalhado, a explicação sobre ele e, é claro, ali a conclusão, certo? Terceira questão, então, agora. Releia esse trecho do texto principal, prestando atenção à parte destacada. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque ela, por natureza, tem a cauda apta a quebrar. É assim. Em alguns dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e se solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo, tá certo? Então essa é uma estratégia que ela só usa se ela tiver a necessidade de fugir de um predador. Bom? Letra A aqui, olha, diz o seguinte. Nesse caso, a parte destacada indica que vai se iniciar o quê? Quando ele fala assim, e é assim. Ele está falando de um exemplo, de uma opinião, de uma explicação ou então de um parágrafo. A resposta seria uma explicação, não é isso? Ele vai iniciar ali a explicação sobre por que acontece isso, por que ele vai utilizar certa estratégia aí de soltar a cauda. Letra B. Assinala as informações corretas sobre a linguagem do trecho lido. Então nós temos aqui agora. Vou ler aqui só os pontos que vocês vão marcar aí como resposta correta, tá certo? Apresenta palavras mais usadas no campo científico. É um elemento importante aí quando está falando desses artigos informativos. Explica o assunto detalhadamente. É direta, mais objetiva, sem opiniões pessoais. Tá certo? Quarta questão, então.
O modo que cada animal usa para se proteger recebe um nome diferente. Observe os esquemas e veja como as palavras foram criadas. Então nós temos aí algumas outras habilidades dos animais, certo? Para se proteger, para sobreviver na natureza. Como é o caso aí, por exemplo, da homocromia. Homo vem da palavra igual, certo? E cromia vem aí da questão da cor. Exemplo, o urso polar, que ele tem a pelagem branca para se disfarçar ali em comparação com a neve, com as regiões nevadas onde ele vive, tá certo? Isso é uma habilidade de camuflagem. Temos também aí, a homotipia, certo? Homo também, lembrando aí a palavrinha, significa igual, tá certo? E tipia seria de tipo, ou seja, ele vai se misturar ali com um tipo de ambiente em específico. Exemplo de alguns sapos, certo? Que ele tem ali as pinturas que fazem com que ele consiga se misturar a pedras ou então, por exemplo, a vegetações específicas, certo? Os textos que você leu dão um nome específico à capacidade que alguns animais têm de soltar o rabo, a autotomia. Com base nas relações do texto, faça um esquema com os dois exemplos acima para essa palavra. Então, como é que a gente divide a palavra autotomia? A gente vai dividir, primeira parte em auto, que significa próprio, voluntário, e tomia, que seria a ideia de partir, tá certo? Quando eu falo ali de tomia, eu estou falando de partir, de cortar a cauda. Tranquilo? Questão número 5, então, agora. Para estudar um texto informativo, é possível organizar as informações principais em um esquema. Complete o esquema abaixo, localizando no texto principal as informações que faltam. Então, vamos ver aqui, no texto, a lagartixa, certo? Que a gente leu. Quais são as informações principais aí que a gente pode tirar? Primeiramente, que elas nascem ali em ovos, não é isso? Segundo aí, são grupos de animais que pertencem aos répteis, certo? As lagartixas aí pertencem a esse grupo conhecido como répteis. Os principais predadores, segundo o texto original ali, são aves, gambás, gatos e cobras. E as estratégias de defesa que ela tem disponíveis são justamente a autotomia, que é essa questão de desprender uma parte da própria cauda para conseguir aí fugir do seu predador, tá certo? Seguindo aqui, temos aí uma atividadezinha que ainda está nessa página 153, para que você pudesse fazer, falando aí um pouquinho sobre a ideia dos porquês, né? O uso dos porquês. Por que a gente vai usar porquê junto, porquê separado? Vamos ver aqui um pouquinho para também responder, tá certo? Então lá, uso de porquê separado e porquê junto no texto. Primeiro, releia essas frases do texto principal, observando as palavras destacadas. Primeiro, porquê, separado ali. As lagartixas perdem o rabo. Segundo, a quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. E terceiro ali, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou, porque lá ainda existem alguns pontos que podem se quebrar. Então, qual seria o motivo de usar um porquê junto em algumas dessas frases e o porquê separado em outra? Vamos ver? Na frase número 1, a expressão porquê está escrita separadamente. Esse tipo de frase aparece esse porquê dessa forma por qual o sentido? Qual foi o motivo disso? A resposta seria aí, que estamos apresentando uma pergunta, certo? Esse porquê separado, sem acento, se refere aí a uma pergunta, uma frase interrogativa. Letra B. Na segunda e na terceira frase, a expressão está escrita em uma só palavra, porquê junto, sem acento. Qual é o tipo de frase em que ela aparece dessa forma? Seria aí basicamente, certo? Frases explicativas ou com explicação, frases afirmativas, certo? E é claro aí frases declarativas, que estão ali fazendo uma declaração sobre algo, certo? Então, se eu estou falando aí uma frase explicando algum assunto, ou então afirmando sobre algo, ou declarando algo, eu vou utilizar aí o porquê junto, sem acento, tranquilo? Então, enquanto na primeira frase ali que a gente viu, a gente está falando de um texto interrogativo, um texto aí que eu estava perguntando, nas outras duas opções eu estava mostrando um texto onde eu estava afirmando, onde eu estava aí declarando, tá certo? Por isso que tem essa diferençazinha dos porquês. Existem outros porquês que a gente vai ver isso mais pra frente, mas esses dois principais aí que a gente vê com mais presença aí na hora da gente escrever.
certo? Segundo aqui, ó. Complete as frases a seguir usando porquê junto e porquê separado. Então vamos ver. O povo libera um jato de tinta. Tem uma interrogaçãozinha no final, né? Então, esse é o porquê separado. Por que o povo libera jato de tinta? Pergunta. Ele faz isso porque, junto, querem cobrir sua fuga quando se sente ameaçado ou atacado por predadores. Tá certo? Então, essa aí seria basicamente essa definição. Porque separado, pergunta. Porque junto, informação ali, afirmação ou uma declaração. Vamos revisar um pouquinho com relação aos textos informativos, para vocês memorizarem aí com relação a esse assunto. Vamos lá. Hora de organizar o que estudamos. Então, vamos ver aqui, ó. Textos informativos. Eles apresentam dados e explicações de forma organizada sobre um determinado assunto. Eles têm ali a intenção, que é de informar, ou seja, dar explicações sobre um assunto para o leitor, tá certo? Eles têm ali a linguagem e construção. A linguagem sendo precisa, clara, objetiva, geralmente formal, certo? Ou seja, como eu não conheço o meu leitor, eu vou sempre tratar com o máximo de respeito possível, usando ali o máximo das regras gramaticais disponíveis, tá certo? Para que o meu leitor possa ter acesso, independente de qual seja o nível dele, tá certo? Explicações ali detalhadas sobre o assunto, para que o leitor consiga justamente ter esse desenvolvimento das opiniões pessoais, certo? Com relação ao que foi lido. Uso de palavras próprias da área, no caso aí, ciências, tecnologias, saúde, vai sempre trabalhar aí apresentando essas palavrinhas para que o leitor ele possa não só conhecer o assunto, não só conhecer a informação, mas que também possa ter esse laço, tá certo? Com a ciência, tá bom? É uma forma aí do leitor ele conseguir justamente se interar mais sobre o que está sendo produzido em meios acadêmicos e meios científicos. Ele vai ter aí, ó, organizações em blocos de assuntos, certo? Os assuntos aí que vão estar sendo abordados vão estar organizados, vão estar sendo divididos ali em blocos, discutindo sobre um tema, sobre um assunto específico, e assim vão seguindo para que o leitor ele possa criar a sua própria interpretação do que está sendo lido, tá bom? Com relação aqui aos leitores, quem é que são eles realmente? Pessoas interessadas nos assuntos apresentados e pessoas interessadas em novos conhecimentos, tá certo? Então isso aí seria basicamente a estrutura com relação aos leitores, tá bom? Bom, e agora seguindo aqui para a nossa correção da atividade que foi aí para o seu diário de bordo, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Tivemos aí um texto, certo? Divulgação científica, chamado Bullying. O que é isso? Vou ler aqui o texto para vocês e a gente vai ver as questõezinhas para a nossa correção, beleza? Vamos lá. Cartilha orienta pais sobre casos de bullying. O bullying, que é um termo em inglês, que se refere ao verbo ameaçar, intimidar, é também utilizado para definir algumas situações características por comportamentos agressivos no âmbito escolar. Praticados tanto por meninos quanto por meninas, os atos de violência física ou não, ocorrem de forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às agressões sofridas por eles. Esses comportamentos, na maioria dos casos, não apresentam motivação específica ou justificáveis. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, estudos revelam que um pequeno predomínio dos meninos sobre as meninas com relação a esse tipo de violência. No entanto, por serem mais agressivos e utilizarem a força física, as atitudes dos meninos são mais visíveis. Já as meninas costumam praticar o bullying mais na base de intrigas, fofocas e isolamento das colegas. Diante do aumento de casos de bullying em escolas públicas e particulares de todo o país, o Conselho Nacional de Justiça, a CNJ, lançou no último dia 20 de outubro uma campanha para ajudar a pais e educadores a prevenir esse problema nas comunidades e escolas. Tá certo? Então isso aí seria um textozinho informativo falando justamente sobre esse caso, certo? Esse grande problema que é o bullying atualmente aí nas escolas. Ok? Então vamos ver aí quais são as perguntinhas retiradas com relação a esse
texto que a gente acabou de ler. Vamos lá. Primeira questão ali, ó. Marque a resposta correta após ler a notícia acima. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira questão. Bullying refere-se ao quê? Qual seria a resposta correta? Letra A, ameaça e intimidação. Letra B, brincadeira na escola. Letra C, apresentação de peões montados em búfalos. Qual seria a resposta correta? Seria a letra A, não é isso? Que é a questão aí da ameaça e intimidação. É um termo ali em inglês que fala justamente sobre isso, tá certo? Segundo, ó, comportamentos agressivos ou isolamento de colegas podem ser classificados como o quê? Coisa de criança, coisa natural entre alunos ou bullying. No caso, a resposta aí seria a letra C, tá certo? Essa questão de eu isolar o coleguinha, de eu fazer agressões físicas com ele, certo? É classificada aí como bullying, tá certo? Que é um tipo de violência que a gente deve evitar o mais possível. Se por acaso você vê ou participar de alguma atitude como essa, tá certo? Informe aos professores, aos responsáveis, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis a esse assunto, tá certo, minha? Então aí, ó, vamos seguir. Terceiro, o bullying caracteriza-se pelo quê? Questão aí, letra A, fofocas e intrigas. Letra B, isolamento de colegas. Letra C, ato de violência que ocorre de forma repetitiva e intencional. Letra D, todas as alternativas anteriores. Melhor, todas as alternativas acima. Resposta correta, né? Seria justamente ali a letra D, né? Porque a gente está apresentando ali todas as informações anteriores. Ó. Vai ter a questão aí de fofocas, intrigas, vai ter aí a questão do isolamento das colegas, vai ter aí a questão de atos de violência que ocorrem de forma repetitiva e intencional, ou seja, por vontade aí do autor desse tipo de violência, certo? Então, a resposta aí com relação ao bullying vai ser todas acima, todas essas que já foram citadas, tá bom? Quarta questão, ó. Dados do CNJ revelam que os casos de violência física são mais comuns entre os meninos. Letra B. Os meninos preferem fazer fofocas e intrigas como forma de bullying. Letra C. As meninas são apenas vítimas nos casos de bullying. Na verdade, não. Todos ali, né? Infelizmente, tanto meninos quanto meninas praticam bullying. A diferença aqui é que, no caso, segundo o CNJ, os meninos eles dão uma prioridade maior ali para atos de violência física, certo? Enquanto as meninas elas acabam utilizando aí de intrigas, de questão aí de insultos verbais para fazer esse tipo de violência, ok? Quinta questão, ó. O CNJ lançou uma cartilha em escolas públicas e particulares. Por quê? Letra A. Os casos diminuíram em todo o país? Não, né? Não tem necessidade de eu estar divulgando sobre o assunto se ele teve uma diminuição. Então, já pode descartar logo essa de cara. Letra B. Os casos aumentaram só no exterior, ou seja, fora do país? Será que eu vou trabalhar isso dentro do país porque aumentou lá fora? Vamos ver. Letra C. Os casos aumentaram em todo o país? Eu acho que essa era a resposta certa, né? Se você olhar de volta aí no texto, a gente vai ver que essa foi a resposta justificativa dessas cartilhas começarem a ser divulgadas, correto? Vamos seguir então, ó. Próxima questão, sexta questão ali, ó. A cartilha destina-se a quem? Quem é o público-alvo dessas cartilhas? Ou melhor, para que ela é feita aí, né? Letra A. Fazer com que os alunos saibam o que é bullying e como usar o bullying de forma eficiente? Não, não é de forma alguma essa daqui, tá certo? Letra B. Esclarecer aos alunos que ainda não praticam bullying a incentivá-los a fazer? Também não, certo? Esse não é o propósito da cartilha. Letra C. Ajudar pais e professores a prevenir bullying? Correto, certo? A cartilha aí já serve justamente para que evite-se essa questão desse tipo de violência nas escolas, tá bom? Sétima questão. As atitudes dos meninos quando praticam o bullying é geralmente o quê? Letra A. São menos agressivos que as utilizadas pelas meninas? Letra B. São mais aparentes que as praticadas pelas meninas? Ou letra C. São iguais às que as meninas praticam? A resposta correta seria a letra B, né? Já que os meninos têm uma tendência a utilizar a violência física, então é mais fácil ali de visualizar esse tipo de bullying, tá certo? Então a resposta é letra B.
Oitava questão. As meninas praticam bullying quando? Letra A. Elas batem nos meninos. Letra B. Fazem intrigas e fofocas. Letra C. Elas não praticam bullying. Resposta correta, né? Foi ali a letra B, quando elas fazem intrigas e fofocas contra as coleguinhas. Nona questão. Sobre o bullying, podemos concluir que, letra A violência e isolamento são formas de bullying realizadas de forma intencional e repetitiva. Letra B. Não há casos registrados no Brasil. Letra C. A palavra é usada em inglês porque se refere a um comportamento só observado nos Estados Unidos? Não. Infelizmente, pessoal, infelizmente, isso já está aí acontecendo em vários locais do mundo, certo? É um tipo de violência que, infelizmente, aparece em várias escolas do mundo. Seja aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Infelizmente, isso aí está presente em todos os cantos. Então, a resposta correta com relação ao bullying, certo? Seria ali a letra A, que é um tipo de violência ou isolamento que são feitos aí de forma repetitiva e intencional pelo autor, tá certo? 11ª questão. As cartilhas, elas serão ali distribuídas para quem? Apenas nas escolas públicas, apenas nas escolas particulares ou nas escolas públicas e particulares? Segundo o texto, né, o objetivo ali é de fazer essa divulgação justamente em escolas públicas e privadas, correto? Então, a resposta correta seria ali a letra C, tá certo, minha? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula de hoje, tenham conseguido aí fazer as correçõezinhas tanto do livro quanto da atividade do diário de bordo. Se você não fez a atividade do diário de bordo ainda, aproveita essa oportunidade para que você possa responder, possa marcar ali as respostas corretas, tá certo? Eu vou fazer esse envio novamente das questõezinhas para quem perdeu a aula passada e assim aí ter esse registro com relação a esse assunto, tá bom? Então, se você está vendo aí pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber notificações de novas atividades, novas videoaulas, tá certo? Clique também aí no gostei para saber que você está gostando das nossas videoaulas e, é claro, se possível, comente e compartilhe aí com os seus coleguinhas, tá bom? Um abraço forte e até a nossa próxima aula. Tchau!